Então, nós vamos dar continuidade, essa é a nossa segunda aula, falando das funções oxigenadas. Na primeira aula eu falei o que é uma função química, o que é um grupo funcional, e estou explicando a primeira função química orgânica, que são os álcalis. Falei da nomenclatura, o que é um álcool primeiro, né? Depois eu falei da nomenclatura oficial e da nomenclatura usual. Nós podemos aplicar essa nomenclatura usual para álcoois que têm poucos átomos de carbono, né, com 4 átomos de carbono, mas na maioria dos álcoois nós vamos tentar utilizar, tentar não, nós iremos utilizar essa nomenclatura oficial. E na tela está aí o nosso último exemplo, né, o sétimo exemplo, que foi um álcool de cadeia fechada. Tá? Então, quem não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo de funções orgânicas oxigenadas, ou funções orgânicas, como que é o nome que está no vídeo, para dar continuidade a esse conteúdo. Tá? Agora nós vamos falar das classificações. Né? Os álcoois podem ser classificados quanto ao número de hidroxila, não, quanto ao tipo de carbono que está ligado à hidroxila. Tá? Então, eu tenho um álcool primário. O que é um álcool primário? É aquele... Deixa eu mudar para o apontador aqui. O que é um álcool primário? É aquele que a hidroxila, que é o OH, está ligado a um carbono primário. O que é um carbono primário mesmo? É um carbono que está ligado só a um carbono. Então, isso é um álcool primário. Álcool secundário é aquele em que a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Esse carbono aqui ele é secundário, ó, porque está ligado a dois carbonos. Então, isso é um álcool secundário. E por fim, eu tenho um álcool terciário, que é aquele em que a hidroxila está ligada a um carbono que faz três ligações com três carbonos, né? Ou seja, é um carbono que está ligado a três carbonos. Isso é um álcool terciário. Não existe o álcool quaternário, porque um carbono quaternário está ligado a quatro carbonos. Então não tem como ele se ligar a uma hidroxila, né? Então, de acordo com o tipo de carbono que a hidroxila está ligado, o álcool pode ser primário, secundário ou terciário. Está aí um exemplo de cada um desses álcoois. E eles também podem ser classificados, tá, quanto ao número de hidroxilas. Eu tenho o monoálcool ou monol, que é aquele que só possui uma hidroxila. Ó. Só tem uma hidroxila nessa cadeia aqui, então isso aqui é um monoálcool. Eu tenho um diálcool ou diol, que é aquele que tem duas hidroxilas. E tem o triálcool ou triol, que é aquele que possui três hidroxilas, tá? Se eu tiver mais hidroxilas ligadas em uma mesma cadeia carbônica, aí eu passo a ter um poliálcool. Então, de acordo com o número de hidroxilas, eu tenho monoálcool, diálcool e triálcool. Tá aí os exemplos de cada um desses. Bom, o álcool mais conhecido é o etanol, né? Esse aqui é o nome oficial, o nome IUPAC, e esse aqui é o nome usual, o nome vulgar, álcool etílico. O álcool etílico ele é utilizado na limpeza, né, de maneira geral, limpeza de superfície, até mesmo para fazer a asepsia das mãos, né? Então, um álcool bastante utilizado para limpeza. Ele é utilizado nas bebidas, né, nas bebidas aqui destiladas e nas bebidas fermentadas, que parece ter uma latinha de cerveja também, né, que é fermentada. Mas bebida alcoólica, o álcool que está presente lá é o álcool etílico. E ele é utilizado como combustível, tá? O etanol ele pode ser obtido da cana, da beterraba, do milho, para produção de combustível. Tá? O etanol pode ser utilizado aqui no Brasil, ele é um combustível bastante utilizado, né, nos automóveis. Praticamente todos os automóveis que saem das fábricas brasileiras são flex, né? Queimam tanto hidrocarbonetos quanto o etanol. Então, esse é o principal álcool que tem muita gente que acha que só existe o etanol, mas ele é só um tipo, é o mais conhecido. Mas se você olhar lá na aula anterior, eu citei outros exemplos que nós vimos. Tudo bem? Agora nós vamos falar da segunda função oxigenada, que são os fenóis, ou fenol. O fenol ele também possui como grupo funcional a hidroxila, que é o OH. Só que essa hidroxila tem que estar ligada ao anel aromático, a um carbono aromático. Então, o menor fenol que existe é esse aqui, ó, hidroxila ligada a esse carbono, que é um carbono aromático. Esse aqui é um anel aromático. O nome desse composto é fenol ou hidroxibenzeno. Hidrox de hidroxila, e isso aqui é o benzeno, né? Então hidroxibenzeno, tudo emendado assim mesmo, tá?
Os fenóis eles são bastante utilizados, né, na fabricação de desinfetantes, na produção, tá, de cremes para queimadura solar e para tratar, né, uma infecçãozinha chamada pele de atleta. Ele é princípio ativo para tratamento de manchas na pele, produção de resinas, é matéria-prima para a produção de indicador ácido base, o mais famoso aí, ó, fenolftaleína. Então, os fenóis têm bastante aplicação, né, industrial e são utilizados na produção de sal orgânico, né, e outras substâncias de diversos grupos funcionais. Então, os fenóis têm bastante aplicação, tanto na medicina, quanto em produtos de limpeza, em laboratório de química, né, como o uso de indicador ácido base. Então aí você entendeu agora o que é um fenol, o que a molécula precisa ter para ser classificada como fenol. Para dar nome, segundo as regrinhas da IUPAC, lembra que os aromáticos eles não seguem aquele raciocínio de prefixo e infixo, né? O nome vai ser dado a partir do fenol comum, que é o hidroxibenzeno, ou então você vai colocar o termo hidrox, que é da hidroxila, mais o nome do aromático. Os aromáticos que mais aparecem, né, é o benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno. Para nós aqui no ensino médio, o que você não pode esquecer de, em hipótese alguma, é o benzeno e o naftaleno, né? Aqui tem um anel aromático, aqui tem dois. São os que mais aparecem. Então vamos ver exemplos aí, ó. Deixa eu mudar aqui para nós fazermos o nome. Então vamos aqui. Então esse aqui é o fenol, hidroxila, ligada nesse carbono. Sempre o carbono que está ligado à hidroxila é o carbono 1. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar 3, porque isso aqui é um metil, né? Começa pela ramificação. O metil está ligado no carbono 3, então fica 3 metil. 1. Esse 1 aqui eu poderia omitir, né? Mas vamos colocar 1 hidrox. Aqui eu vou separar por hífen. Benzeno. Deixa eu colocar para facilitar a escrita aqui. Outro nome que aqui poderia ficar assim também, ó, 3-metil. Quem que é o hidroxibenzeno? É o fenol, então 3-metil fenol. Tá aí, esses dois nomes são aceitos, tá? O segundo aqui, eu tenho 3 hidroxilas, né, ligadas ao anel aromático. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 1,3,5 tri, porque são 3. Tri o que? Hidrox benzeno. Então 1,3,5 tri-hidrox benzeno. Olha o nosso terceiro exemplo. Aqui eu tenho o hidroxibenzeno, que é o fenol, né? Esse aqui é o carbono 1. Esse aqui é o carbono 3. Quem está ligado no carbono 3 aqui é o etil. Então o nome ficaria 3-etil. Opa, esse L ficou muito ruim. 3-etil. Continua ruim. 1 hidrox benzeno. Também poderia escrever como 3-etil fenol, né? O nome fica menor, mais fácil de ser escrito. Aqui entre esse tri-hidrox aqui, ó, você pode colocar o hífen, tá? Quando é o H, você sempre coloca o tracinho para separar, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, tem mais 3 exemplos aqui. Então aqui esse é o carbono 1, né? Porque a hidroxila está ligada aqui. Esse aqui é o carbono 2. Lembra que esse grupo aqui é o isopropil. Então vai ficar 2 isopropil. Eu vou usar o termo só fenol, tá? Mas você poderia escrever 2 isopropil, 1 hidroxibenzeno. Esse F aqui ficou parecendo um L, um H quando emendou com L. Lembra dos prefixos orto, meta, para? Aqui eu poderia usar o orto, né? Poderia escrever orto isopropil fenol, tá?
seria outro nome aceito, porque eu tenho dois substituintes ligados ao anel aromático. Em todos que tem, tá? Eu poderia escrever aqui também, ó, como meta, porque está na posição 1,3, então poderia ficar meta-metilfenol ou meta-metilhidroxibenzeno. Aqui também está na posição, esse aqui, ó, está na posição 1,3, né? Então poderia ficar meta-etilhidroxibenzeno ou então meta-etilfenol. Tem essas possibilidades também que são aceitas. No quinto exemplo aqui, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. Por que eu não fui nesse sentido aqui? Eu fui no sentido anti-horário, porque esse aqui tem um carbono, hein? Isso aqui é o etil, ó. E esse grupo aqui é o metil. Ordem alfabética, quem vem primeiro? O etil. Então, como que fica o nome? Fica 3-etil. É isso aqui, 4, 5, né? 5-metilfenol. Ou então hidroxibenzeno, tá? 3-etil, 5-metilfenol. Aqui eu tenho um naftaleno, né? 2 anéis aromáticos. Esse aqui é o carbono 1, né? Então eu posso chamar de 1-hidrox. Ou carbono alfa também, né? 1-hidrox. Mas tá difícil escrever aqui. Cadê? 1-hidrox naftaleno. Se tivesse um etil propil ligado aqui, eu colocaria a posição dele, né? Se eu tivesse um metil ligado aqui, ó, ficaria 1, 2, 3, 4, ou então beta, né? Ou então 4, né? 4 metil 1-hidroxinaftaleno, tá? Mas não é comum no ensino médio aparecer eles muito ramificados no naftaleno, não, tá? Então, pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. Nessa aula eu terminei de explicar os álcalis, né? Algumas classificações e propriedades dos álcalis, exemplos, né? E falei dos fenóis, o que são, o que é um fenol, algumas aplicações e uso dos fenóis e a nomenclatura, exemplos, né, de nomes, utilizando as regrinhas da IUPAC para dar nome aos fenóis. Então reveja esse vídeo, assim como o vídeo da aula 1 de funções orgânicas, porque esse conteúdo é bastante extenso, vai aumentando o número de regrinhas, de coisinhas que você tem que prestar atenção. Então é importante que essa fase inicial aqui você entenda ela para não ficar confundindo com os próximos conteúdos, tá? É isso aí, estudem, até mais, abraço.